Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, tá? Em casa aí, seguros, né? E estudando também, né? É importante a gente não parar. Pessoal, esse vídeo então é para o pessoal da disciplina de projeto e configuração de redes do técnico em manutenção e suporte informática, tá? Mas todo mundo, todos os alunos aí do instituto, tá? O pessoal que estiver acompanhando também, tá convidado a participar e fazer a prática e compreender. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou trabalhar com vocês, é uma continuação do vídeo da semana passada, tá? Onde eu trabalhei com vocês um pouquinho, né, sobre o acesso ao switch, para poder administrar o switch, né? Então, só recapitulando, né, eu tenho o administrador da rede e eu tenho o switch. Então, tem esses dois elementos aqui, né? E aí o que acontece? O administrador ele precisa ter acesso a esse equipamento para poder administrar ele, certo? Ele precisa ter acesso ao equipamento. E aí, eu comentei no vídeo da semana passada, só recapitulando, que esse acesso ele pode ser feito de três maneiras. Ele pode ser feito via console, ele pode ser feito via telnet e ele pode ser feito via SSH, tá? Esse primeiro aqui, ele precisa de acesso físico ao equipamento. Então, o administrador precisa ter um computador, né, um notebook ali que está plugado diretamente ao switch, né, para poder acessar ele através de uma porta serial, né? E esses dois aqui eu posso realizar via acesso remoto, né, através de uma conexão TCP/IP, né? Ou seja, através de uma rede, né? Através de uma rede. Então o administrador ele está lá no conforto do seu computador, possivelmente longe daquele switch, e ele pode acessar esse switch através da rede, tá bom? Eu também comentei com vocês que o método padrão de acesso, né? Então tirei o equipamento lá da caixa, ele está configurado para ser acessado via o console, tá bom? Isso daqui falando, obviamente, tá essa configuração aqui falando de equipamentos da Cisco, tá bom? Então nós estamos trabalhando aqui com o Packet Tracer, que é um simulador de redes da Cisco, tá bom? Então isso aqui é um resuminho do que a gente viu na última aula. E aí, o que eu fiz com vocês? Eu abri aqui o Packet Tracer, tá? E mostrei algumas configuraçõezinhas básicas ali do switch, tá? Então, basicamente o que eu fiz com vocês foi explicar aqui o método de acesso via console, tá bom? Então nós plugamos um equipamento, ligamos esse equipamento no switch, no computador do administrador, né? Fizemos a conexão e aí eu executei com vocês um comando, que era o comando para mudar o nome do switch, né? O comando hostname. Então, o que a gente vai fazer hoje, tá? Eu vou aprofundar com vocês esses métodos de acesso aqui, tá? Então nós vamos voltar aqui no método console, no método telnet e no método SSH. Eu vou mostrar esses três métodos, como que eu configuro eles de maneira correta, tá? E vou fazer isso tudo no Packet Tracer, tá bom? Então vamos lá então, vamos começar. Bom, então eu tenho aqui o Packet Tracer, tá? E eu vou aqui em Network Devices, primeira opção roteadores, segunda opção switches. Então vou colocar aqui um switch. E aí eu vou pegar aqui um computador no item
dispositivos finais, né? End devices, dispositivos finais, end devices, um computador simples, né? E aí, o que a gente viu? A gente viu que para eu administrar o switch depois que ele sai da caixa, eu preciso plugar nele um cabo de console, um cabo serial, né? Então, os cabinhos estão aqui no menu de connections e o cabo console, né, que é o cabo serial, é esse azulzinho. Então, vou escolher o azul, vou plugar aqui no computador, vou escolher a interface RS232, que é a interface serial, vou plugar aqui no switch e vou escolher a interface console. Tá? Quem quiser mais detalhes, assista ao vídeo da semana passada. Tá, então, depois que o cabo está plugado no switch, o que eu vou fazer? Eu abro o computador e aí eu vou usar um software de emulação de terminal. Eu mostrei para vocês na última aula, né, que um software real desse tipo pode ser, por exemplo, o PuTTY, né? Então, PuTTY, esse softwarezinho aqui, né? Eu posso usar esse software aqui, basta eu escolher a opção aqui serial, né? Escolher a porta serial aonde o dispositivo está conectado, clicar em Open e aí eu vou abrir o emulador de terminal. Aqui no Packet Tracer seria o equivalente de eu fazer aqui em Desktop. Aqui escolher terminal, tá? Então esse software terminal é exatamente o PuTTY. Deixar as opções padrões aqui, não tem necessidade de alterar. Ok. E todo esse texto aqui, tudo que a gente está vendo aqui, quem está emitindo para a gente é o switch, tá bom? Então aqui está a configuração do switch, né? As VLANs que estão cadastradas nesse switch, né? Olha lá, pressione Return to get started, né? Pressione Enter para apertar. E aí, a partir desse momento, a gente consegue trabalhar com a configuração dele, tá bom? Então eu mostrei isso, falei isso, então todo esse acesso que eu fiz agora foi a partir do computador. Só que no Packet Tracer, para simplificar a tarefa, eu posso abrir aqui o switch e vir direto aqui na abinha CLI, tá bom? Então eu vou ver exatamente a mesma tela, né, que eu estaria vendo lá do emulador de terminal do computador, só que aqui, por conta do Packet Tracer ser um simulador de redes, é muito mais simples, né? Eu ir direto aqui nesse item, tá bom? Então, eu vou, a partir desse momento, eu vou trabalhar por aqui, tá? Bom, legal. Então, eu mostrei também na última aula para vocês que esse sinal aqui de maior, ele simboliza para mim, deixa eu escrever aqui, o sinalzinho de maior assim, simboliza o modo ele simboliza o modo de console, tá? Ou modo de usuário simples. Tá? Então, nesse modo aqui, eu não consigo, por exemplo, aplicar configurações no switch. Eu consigo ver algumas informações. Tá? Eu consigo ter acesso aqui a algumas informações do switch. Tá? Por exemplo, deixa eu ver se... Legal. Então, esse comandinho aqui, ó, show VLAN brief, ele vai listar para mim, as VLANs que estão cadastradas no switch atualmente. Tá? Então ele gerou aqui uma tabelinha, né? Aqui eu tenho o código da VLAN, então por exemplo, eu tenho aqui a VLAN 1, a VLAN 1002, 1003, 1004, 1005. Eu tenho a descrição dessa VLAN, o status, dizendo se ela está ativa ou não, e quais portas estão presentes nessa VLAN em questão, né? Então, dá para perceber aqui, por exemplo, que todas as portas do meu switch, da porta 1 até a porta 24, no caso das Fast Ethernets, e as duas portas Gigabit Ethernet, elas estão alocadas na VLAN 1. Tá? Essas outras VLANs aqui são VLANs para lidar com outros protocolos, né? FDDI, o Token Ring, e não tem nenhuma interface nas outras VLANs, né?
Eu tinha postado um vídeo para vocês de um terceiro, né, um vídeo de um professor do YouTube que ensina como criar VLANs, tá? Então eu não vou passar por esse conteúdo a princípio hoje. Mas o que eu quero mostrar aqui? Esse comando, ele é um comando de visualização. Então eu não estou criando o VLAN, eu não estou tirando uma interface de uma VLAN colocando em outra, eu só estou vendo uma informação. Então, esse tipo de comando é possível utilizar ele no modo de console, no modo de usuário simples. Agora, se eu quero criar uma VLAN nova, eu quero tirar uma interface de uma VLAN, colocar em uma outra VLAN, então para isso eu vou ter que usar o modo privilegiado. Tá? Então o modo privilegiado, só recapitulando, né, ele vai ser representado aí pela hash. Tá? Então aqui é o modo privilegiado. Ou a gente pode dizer também que é o modo de administração. Tá? Então esse modo aqui ele é mais perigoso o usuário ter acesso a ele. Por quê? Porque a partir daqui eu posso alterar as configurações do switch. Né? Então vamos lá então. Então eu vou voltar aqui. Como é que eu acesso o modo privilegiado? Então eu vou usar o comando enable. Né? Então quando eu digito enable, dá para perceber que ele mudou aqui para hash. Né? E a partir desse momento eu estou no modo privilegiado. Se eu quero voltar para o modo de usuário comum, é só digitar exit. Né? Apertei um enter aqui, dá para perceber que ele volta para o modo de usuário. Então vamos lá, enable. Por exemplo, eu vou alterar aqui o nome do switch. Tudo isso eu mostrei no último vídeo, né? Estou mostrando novamente. Então, hostname, switch Batman, por exemplo. Opa, desculpa, gente. Detalhezinho. Não é só porque eu estou no modo privilegiado que eu consigo fazer o que eu quero, tá? Para eu configurar o switch, fazer qualquer tipo de configuração, eu tenho que entrar no modo de configuração dele. Né? Então, o modo de configuração do switch eu vou fazer utilizando o comando configure terminal. Tá? Estava esquecendo desse comandinho aqui. Então, quando eu digito aqui configure terminal, eu estou entrando no modo de configuração geral do switch. Tá? Então, eu tenho algumas configurações que são gerais ao switch, e tem algumas configurações mais específicas que vão ser aplicadas a elementos específicos do switch. Eu já vou dar um exemplo para vocês disso daqui. Tá? Um exemplo de uma configuração geral seria lá o comando hostname. Tá? Então, switch Batman. Legal. Né? Então aqui deu para perceber que ele mudou o nome aqui, ó, switch. Ele alterou o nome agora para switch Batman. Bom, então um comando aqui para alterar o nome dele. Né? Bom, mas vamos lá então. Vocês perceberam que quando... Eu vou dar um exit aqui de novo para a gente ver. Exit, para sair do modo privilegiado. Quando eu acesso o switch, ele entra aqui no modo de usuário simples, né? E a partir daqui é só digitar enable que ele já acessa o modo privilegiado. Isso aqui é meio problemático. Por quê? Porque qualquer um que conheça esse comando, ele pode acessar aí as configurações do switch. Né? Isso é um problema. Então, o que a gente tem que fazer? O que é o correto? É definir uma senha, né, para que eu possa proteger esse modo. Tá bom? Então, como que eu posso configurar uma senha para proteger o modo privilegiado, né, de acesso via terminal? Então vamos lá então. Eu estou aqui, gente, no modo privilegiado. Eu vou digitar o comando configure terminal, né? Então entrei no modo de configuração. É o seguinte, eu vou definir uma senha. Então isso é uma configuração, tá? Isso é uma configuração, tá? Então vamos lá então. Entrei aqui.
Aí eu vou aplicar o comando enable secret 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apertar Enter, tá? E que eu vou explicar. Esse comando enable secret, ele é o comando para habilitar uma senha para o modo privilegiado, tá? E esse número que eu apresentei aqui na frente, vocês já devem ter percebido. Isso daqui é a senha que eu estou aplicando, tá? Então, a partir desse momento, a senha para acessar o modo privilegiado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Bom, vamos fazer um teste aqui. Eu vou fazer um exit para sair do modo de configuração e vou exit novamente para sair do modo privilegiado. Voltou para o modo de usuário simples. Agora eu vou usar o comando enable e a partir desse momento ele vai pedir uma senha. Tá bom? Então agora não é qualquer um que vai poder ter acesso ao modo privilegiado. Só quem souber a senha. Eu vou digitar a senha aqui. Ele não vai aparecer asterisco nem nada, tá? Mas ele está aguardando. É a mesma política do root no Linux, tá? E aí agora eu acessei. Legal, tá bom? Então, lembrando, configure terminal, enable secret e a senha, tá? É assim que eu habilito a senha para o modo privilegiado. Pessoal, além do secret, ou melhor, antes do secret, eu tinha a opção password, tá? Que realizaria a mesma coisa. Então, os dois, tanto secret quanto password, fazem a mesma coisa. A diferença é que o password ele vai armazenar a senha em formato de texto puro, tá? E o secret ele vai armazenar a senha em formato criptografado, tá? Utilizando o gerador de hashes MD5, tá? Então, password, a opção password, texto puro. Texto puro. Secret vai utilizar um padrão chamado MD5, que nós podemos dizer aqui que é criptografado. Tá? Então, a opção password não é mais recomendada, tá bom? Então, a gente sempre utiliza a opção secret, tá? Para definir a senha aqui do switch. Tá? Legal. Vou clicar aqui de novo. Tá? Tá dizendo que é a mesma senha, tá? Não tem problema. Beleza, então defini uma senha. Então, a partir desse momento meu switch já está mais seguro, mas não está totalmente seguro. Por quê? Vamos voltar aqui, tá? Quando eu ligo o switch e espeto o cabo de console nele, eu ainda tenho acesso, olha só, ao modo de usuário comum. Aí você fala, Rodolfo, mas isso não é um problema, porque a pessoa não pode alterar as configurações do switch. De fato, ela não pode alterar as configurações do switch, mas ela pode visualizar essas configurações e eventualmente pode utilizar isso para explorar alguma vulnerabilidade na rede. Tá? Então é o seguinte, mesmo o modo de usuário simples, é interessante que ele tenha uma senha, tá, gente? Então, qualquer tipo de acesso ao switch, mesmo que seja só para uma leitura de informação, é interessante que eu aplique a senha a ele, tá bom? Então, como que eu faço isso? Vamos lá, antes de eu mostrar isso para vocês, deixa eu voltar no slide anterior e dizer o seguinte, esse acesso aqui via console, tá? Que é o acesso físico, então ele é o padrão, né? Esses dois aqui, eles estão desabilitados por padrão, tá? Desabilitados. Então, a configuração que eu vou mostrar para vocês agora, ela diz respeito ao acesso via o console, não ao telnet e ao SSH. Esses aqui a gente vai ver depois,
tá bom? Então vamos lá então, eu vou mostrar para vocês como que eu aplico uma senha de segurança para acessar o modo de usuário simples via console. Via console. Então vamos lá então. Então, entrei aqui no modo de usuário simples, vou digitar enable, vou aplicar aquela senha que eu defini aqui. Legal. Agora eu vou entrar no modo de configuração. Então configure terminal. Entrei no modo de configuração. Agora prestem atenção. Eu vou acessar o modo de configuração da interface console. Tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou especificar aqui, ó, line console 0. Tá? O que é esse comando aqui? O line, tradução de line seria em linha, né? A tradução literal seria linha. Então, eu tenho duas grandes maneiras de acessar o switch. Eu tenho via console, que é o que a gente tem aqui, via console, e eu tenho acesso via rede. Via rede, que eu vou dizer que isso daqui, tá? Outro nome para isso é VTY, tá? Que seria uma sigla para Virtual Telemetry, telemetria virtual. É um nome muito pomposo para indicar acesso remoto, tá bom? Então é uma sigla que o significado dela, no fundo, é acesso remoto. Então eu tenho console, acesso físico, e essas duas aqui é o que eu chamo de VTY, que é o acesso console. Então é o seguinte, eu vou até fazer um exit aqui para ele sair do modo de config line. Eu percebo que eu entrei aqui com esse comando, eu entrei no modo de config line. Eu vou sair daqui para explicar melhor para vocês. Eu vou digitar somente line, e aí eu vou apertar interrogação. E aí ele vai mostrar para mim aqui, ó, duas opções, console e VTY. Ou seja, eu quero configurar o acesso via console ou eu quero configurar o acesso via VTY, que seria o meu acesso remoto. Então, se eu quiser configurar o via console, eu digito console. Se eu quiser configurar o acesso remoto, eu digito VTY. Tá? Nesse momento, nós vamos configurar o acesso via console. Bom, depois nós vamos configurar aqueles outros dois lá. E aí, beleza, agora, beleza, console. E aí eu vou apertar a interrogação de novo. Tá, apertei a interrogação e percebam, sempre quando eu aperto a interrogação, o iOS, né, o sistema operacional da Cisco, ele me indica aqui, me dá um help, dizendo o que eu tenho que digitar em seguida. Né? Ele dá as opções, por exemplo, aqui no Line, ó, eu digitei a interrogação e ele me deu as opções. Aqui ele está dando as opções. E perceba que a única opção que ele está dando é 00, né? Então fala, olha, a única opção que você tem é digitar 0. Por que isso? O console, tá, ele é identificado aí pelo número 0, tá bom? E apenas pelo número 0. Isso significa que acesso console ao switch, deixa eu voltar para cá, que seria esse acesso aqui, ele só pode ter um por vez. Então vamos supor que o Joãozinho tá sentado aqui na frente do computador. Aí chega o Pedrinho e aí ele quer administrar o switch em conjunto com o Joãozinho. O Pedrinho não vai conseguir fazer isso, porque o Joãozinho já está conectado ao switch. Tá bom? Então, acesso via console é só um. E esse acesso ele é identificado aqui pelo ID, né? Pelo código 0. Tá bom? Então vou apertar Enter. Então, moral da história, eu estou configurando o acesso via console nesse momento. Tá? Aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou dar dois comandos. O primeiro comando é chamado login. É só login, só um comando.
Opa, desculpa. Primeiro comando, vamos deixar o login de escanteio por enquanto. Primeiro comando vai ser o password. Então eu vou digitar password e aí eu vou colocar uma senha aqui na frente. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Ah, precisa ser a mesma senha que eu informei lá anteriormente? Para o acesso via terminal? Não. Tá? Aqui pode ser uma senha diferente se eu achar necessário. Então, password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou apertar Enter. Então tem uma senha definida aqui. Agora sim, vou aplicar o comando login. Tá? O que eu fiz aqui então com esses dois comandos? Eu disse que a senha para acessar o modo console é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E esse comando aqui, login, ele está informando ao switch que é para ele ativar, tá, o login na interface que eu especifiquei aqui. Tá bom? Então, aqui eu defini a senha e aqui ele ativou o login. Ele ativou o processo de login. Tá? Vamos lá fazer um teste? Então, a partir desse momento aqui, é para estar pedindo senha lá no início para mim. Vou fazer um exit. Exit saiu do modo config line. Voltou para o modo config. Exit, saí do modo config, voltou para o modo privilegiado. Agora eu vou sair do modo privilegiado, né? E olha só. Aqui ele está pedindo Enter para a gente iniciar, vou apertar o Enter. E olha só que legal. Agora ele não está mais aparecendo para mim direto o modo de usuário simples. Então vou voltar aqui em cima para vocês verem. Olha só. Aqui em cima, quando eu apertei Enter, ele já entrou no modo de usuário simples. Aqui não, ele está pedindo a senha. Essa senha é a senha que eu acabei de informar ali no config line. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, meu switch agora está configurado. Se eu, como política de segurança da informação da empresa, se na política de segurança está definido que o acesso ao meu switch vai ser sempre e exclusivamente via console, dessa maneira aqui, tá? Não tem porquê, não tem motivo para eu configurar o acesso via Telnet e SSH, que é o TLY que a gente viu lá anteriormente, tá bom? Então, esse modo aqui, o switch já está relativamente protegido, né? Por quê? Porque para eu acessar o switch, eu preciso ter acesso físico a ele. E o acesso físico já é uma barreira de proteção, né? E aí eu tenho, além do acesso físico, eu tenho senha para entrar no modo de terminal e eu tenho, olha lá, a senha para entrar no modo privilegiado. Tá bom? Então tá bem protegido. Agora, gente, isso daqui, esse modo, ele tem a grande desvantagem de que eu preciso ter acesso físico a esse equipamento, né? Vamos supor que esse switch ele esteja num local de difícil acesso e eu preciso fazer alguma configuração nele, né? Criar uma VLAN, tirar uma interface de uma porta, colocar em outra. Eu preciso fazer alguma configuração. Então, isso é um pouco penoso, né? Por quê? Eu posso fazer isso pela rede, né? No conforto da minha máquina. Às vezes, dependendo de como é que tiver a configuração da rede, do conforto da minha casa, né? Olha que legal. Eu tô lá, por exemplo, sou administrador da rede da empresa. E a produção, por algum motivo, tá lá o pessoal tudo paralisado por conta do coronavírus, né? Por conta da epidemia. E o pessoal administrativo, por exemplo, foi liberado para fazer home office, trabalho de casa, né? Trabalho remoto. E algumas pessoas ali da produção permanecem trabalhando, então a produção está nativa. E aí, por exemplo, você como TI, você pode estar de casa e administrar remotamente esse switch da sua casa. Você acessa o switch da empresa
e realiza um trabalho que você precisa fazer nele, tá bom? Sem precisar se locomover para perto dele. Então, gente, o acesso remoto, a administração remota é muito vantajoso, tá bom? Só que ela tem que ser implementada da maneira correta, da maneira segura, porque senão qualquer um vai ter acesso àquele equipamento e aí a coisa complica um pouco, né? Tá? Então, o acesso remoto é sim muito interessante eu configurar no equipamento, tá bom? Bom, vamos lá então. Como é que eu vou fazer isso aqui no ambiente? Então, eu vou desfazer essa conexão aqui, tá? Vou desfazer. E é o seguinte. Esse computador aqui, a partir desse momento, ó, o que eu vou fazer? Peguei aqui uma interface. Vamos voltar de novo, explicar certinho, né? Cabeamento direto, tá? Um cabo par trançado comum. O pessoal do técnico, graças a Deus, já sabem crimpar esse tipo de cabo, né? Já sabem fazer crossover, crimpar no padrão A, no padrão B. Todo mundo muito craque nisso, né? Muito bom. Então é o seguinte, ó. Eu vou ligar aqui esse computador aqui no switch, tá? Da maneira normal como eu ligo um computador no switch, sem neura, tá? Escolher aqui qualquer porta. Vou escolher a porta 1, tá bom? Então, liguei aqui, o equipamento está ligado no switch, tá bom? E está lá ligado. É o seguinte, gente. Para eu fazer um acesso remoto ao switch, né? Então, se esse acesso é remoto, o que eu preciso ter? Então, vamos criar aqui um outro slide e falar acesso remoto, certo? Eu falei para vocês que esse acesso remoto ele pode ser feito via um protocolo de rede chamado Telnet, ou ele pode ser feito via um outro protocolo de rede chamado SSH. Bom, tanto por esse quanto por esse. Agora, os dois protocolos, por se tratar de uma rede, eles precisam, tá, que o switch, então o switch precisa de um endereço IP, tá bom? Então, o switch, para eu poder acessar ele remotamente, eu preciso que, primeiro, eu tenha um endereço IP configurado nele. E segundo, obviamente, eu preciso saber qual é esse endereço IP, né? Então, vamos supor que o IP do meu computador, seja 192.168.0.1/24. E aí eu tenho um switch lá na minha rede, na qual o IP dele é 192.168.0. Deixa eu escrever aqui embaixo para caber, senão não vai caber. Apagando. Então o IP dele é 192.168.0.100/24, por exemplo, tá bom? E aí, obviamente, existe uma conexão física, né? Então o cabo de conexão está conectado aqui no switch, o cabo Ethernet, tá bom? E aí desse computador eu acesso remotamente aqui esse switch através desse IP. Agora, gente, muito importante, tá? O pessoal, tanto do técnico quanto do ADS, já me ouviram falar o seguinte: Rodolfo, você falou que switch não trabalha com endereço IP. Switch não enxerga endereço IP. Isso é verdade, tá? Isso permanece. Então, o switch, para ele fazer a comutação dos dados, para ele comutar de uma interface para outra os quadros, ele não precisa analisar o IP. Na verdade, ele não analisa o IP.
ele só analisa o endereço MAC, que é o endereço de camada 2. Agora, prestem atenção, para eu poder administrar o switch, eu posso configurar o endereço IP nele e usar esse endereço para uso exclusivo de administração. Então, eu só uso esse aqui, esse IP, para poder acessar remotamente o switch e poder administrar ele. Bom, espero que isso tenha ficado claro. Mas a função base do switch, ela não depende de endereçamento IP. Bom, então a gente vai dizer também que essa funcionalidade aqui, o switch ele está atuando como um host. Tá? Então, todo elemento na rede que tenha um endereço IP é chamado de host, né, hospedeiro. É a mesma coisa que uma impressora de rede, gente. É a mesma coisa que uma impressora de rede. A impressora, eu posso acessar remotamente aquela impressora através daquele IP para fazer alguma configuração nela, tá bom? É a mesma ideia aqui. Legal. Então, o que eu preciso fazer a princípio, gente? Eu preciso, primeiramente, configurar um endereço IP nesse equipamento. Tudo bem? Eu preciso configurar um endereço IP no switch. Legal. Então é o seguinte. Vou voltar aqui para o modo... Bom, eu já estou no modo privilegiado, tá bom? Eu vou acessar o modo de configuração. Mudou aqui para config. Tá? Bom, só antes disso, eu vou sair aqui do modo de configuração, tá? Deveria ter mostrado esse comando para vocês antes. Show VLAN brief, né? Esse comando eu já tinha mostrado no comecinho desse vídeo para vocês. Então aqui ele está listando para mim as VLANs. É o seguinte, o endereço IP do switch, ele tem que ser aplicado, vamos dizer assim, para a VLAN. Então, por exemplo, aqui eu tenho a VLAN 1. Então, nós vamos dizer que a VLAN 1 ela vai ter um endereço IP. Tá? Mas só um. Ah, mas tem 26 portas aqui. Não, é um endereço IP para essa VLAN. Tá? E tem mais. Vamos dizer que esse switch tivesse duas VLANs. Tivesse lá a VLAN 1 e a VLAN 2. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar uma foto na internet. Para explicar esse conceito para vocês. Tá, aqui ó, beleza. Então olha só essa figurinha aqui. Nessa figura, o switch ele tem duas VLANs, tá vendo? Ele tem a VLAN 10, que é essas duas interfaces aqui, e ele tem a VLAN 20, que é essas duas interfaces. Bom, é o seguinte, o endereço IP do switch ele vai poder ser aplicado ou para a VLAN 10 ou para a VLAN 20. Eu não posso aplicar o endereço IP para a VLAN 10 e outro para a VLAN 20. Então vai ser ou para esse ou para esse. Tá bom? Isso é importante a gente dizer. Então legal. Então vamos voltar para cá. Tá? Então eu vou aplicar o endereço IP para essa VLAN aqui. Tá? Então vamos lá então. Então aqui, vou entrar no modo de configuração. Entrei no modo de configuração. Vou acessar, olha lá, ó, interface VLAN 1. Vou apertar Enter. O que eu fiz aqui? Esse comando, eu entrei no modo de configuração da VLAN 1. Então, ou seja, eu estou entrando na VLAN 1 para poder configurar ela. Tá bom? Então, eu especifico através da interface, VLAN, e aqui eu especifico o código da VLAN, né? VLAN 1. Então, beleza. Então, aqui, gente, é muito fácil. Eu vou usar o comando IP,
address e vou dar um IP para esse switch. Vou colocar aqui o IP que a gente definiu naquele esquema, 92.168.0.100, e aqui na frente eu vou especificar a máscara, tá? Então, especifiquei IP, a máscara, isso aqui é /24, né? Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando, ó, no shutdown. O que esse comando faz? Muito simples. Ele ativa essa interface aqui. Bom, configurei o IP, ativei a interface. Shutdown seria desligar, tá bom? Shutdown, desligar. No shutdown é o contrário de desligar. O contrário de desligar é ligar, né? Fiz isso, beleza. Então o IP para essa interface já está configurado. Bom, ele já está configurado. Então esse switch já tem o endereço IP configurado. Legal. Se por acaso eu precisar configurar um gateway para o switch, tá? O gateway, como é que eu vou fazer? Eu vou sair aqui do config if, exit, voltar para o modo de configuração, e aqui no modo de configuração eu vou usar IP default -gateway, e aqui eu vou especificar o endereço do meu gateway. Tá bom? Quando que eu configuro isso daqui? Isso daqui eu configuro quando, por algum motivo, meu switch vai precisar ter acesso à internet. Por exemplo, quando eu quero fazer acesso remoto a ele, né? Então, eu estou de casa e quero acessar o switch da minha empresa. Então, meu equipamento precisa ter acesso à internet. Então, eu preciso configurar um gateway nele. Tá bom? Agora, meu equipamento definir política de segurança, não precisa ter acesso à rede externa. Então, não preciso configurar o gateway. Tá bom? Então, beleza. Configurei o gateway, gente. Tá? Então, configurei o IP e configurei o gateway. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso configurar um desses dois protocolos aqui, ó, ou o Telnet ou o SSH. Tá bom? Então vamos lá então. Primeiro eu vou configurar com vocês o Telnet. Telnet. Como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Tá? Então, aproveitando aqui que eu estou no modo de configuração. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar alguns usuários e senhas, tá? Para poder acessar esse equipamento remotamente. Então, aqui no modo de configuração mesmo, eu vou aplicar o comando username, e aí eu vou colocar aqui, sei lá, Batman, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu fiz aqui? Eu cadastrei um usuário Batman com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou cadastrar também outro usuário. Coringa, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Então tem dois usuários cadastrados nesse switch. Tá? E o que eu estou dizendo aqui? Por enquanto nada. Eu só estou cadastrando esses usuários e agora eu vou indicar para o meu switch que ele vai utilizar esses dois usuários para ativar o login via Telnet. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, lembram lá do Line? Que a gente fez Line, console 0 para acessar a configuração do console? Agora nós vamos usar, adivinhe, vou colocar a interrogação, agora nós vamos usar o VTY para acesso via remoto. Então, esse VTY pode ser utilizado tanto para acesso via SSH, quanto, no nosso caso aqui no momento, Telnet. Tá? Só que o VTY, olha que interessante, eu vou colocar uma interrogação aqui na frente. E ao contrário do console, que era só 0, o VTY está aqui, ó, de 0 até 15. O que significa isso? Significa que eu posso ter, gente,
16 conexões simultâneas ao meu switch. Eu posso ter 16 acessos simultâneos, representados aí então pelos números de 0 até 15. Tá? E aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou indicar para ele 0, 15. O que eu estou indicando aqui? Que toda a configuração que a gente aplicar, ela vai ser para as interfaces VTY de 0 até 15. Então é para todas. Certo? Legal. Então estou configurando o acesso VTY, o acesso remoto. E aqui, o que eu vou fazer aqui dentro? Muito simples. Eu só vou usar o comando login. Lembra do login? Da última vez a gente apertou Enter, login e Enter lá no console, que é para indicar para ativar o modo login. Aqui a gente vai usar o login de maneira um pouquinho diferente. Nós vamos colocar login local. O que é esse login local? Login local, eu estou ativando o login do VTY. Só que além disso, eu estou dizendo para ele que ele deve utilizar a base de usuários local que está cadastrada no switch ali no momento. Quem que é essa base de usuários local? É esses dois usuários que eu acabei de adicionar. Então aqui eu estou indicando, olha, utilize as credenciais que estão cadastradas no sistema para você poder autenticar acesso via VTY. Certo? Login local, exit, sair do modo de configuração. Vou sair aqui de todos, tá? Vou voltar no modo normal aqui, nem vou colocar senha. E agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fechar aqui o modo de configuração do switch, tá? Então, lembrando, o IP desse equipamento, vamos escrever ele aqui. Gente, eu procuro fazer as coisas com muita calma para vocês poderem acompanhar e espero assim fazer também a prática, tá bom? Eu espero que vocês estejam fazendo isso também. Então, esse daqui é o IP desse equipamento. E aqui eu vou colocar o IP. É só uma legenda, tá? 192.168.0, sei lá, 10. Tá? Então tá aqui o IP desse computador. Então vamos configurar esse IP agora nesse computador. Eu vou clicar nele. Aqui em Desktop, eu vou em IP Configuration. Aqui deixa estático mesmo. Vou colocar lá 192.168.0.10 com a máscara. Ah, precisa de gateway? Não, porque a gente não tem conexão com a internet aqui nesse computador. Nós não estamos simulando internet, né? Beleza, vou fechar aqui. E olha só, aqui no desktop, eu já falei isso aqui para vocês na última aula. Aqui ele está simulando diversos aplicativos cotidianos que a gente usa no dia a dia, né? Terminal, navegador web, e-mail, né? Editor de texto, entre mais. Nós vamos usar aqui o terminal. Terminal não, desculpa, gente. Prompt de comando. Então isso daqui é como se fosse o shell do Linux, né? Ou o CMD do Windows, né? O DOS, o emulador de DOS ali do Windows. Bom, gente, é o seguinte, aqui olha que legal. Se vocês digitarem interrogação e apertar Enter, ele vai mostrar para vocês todos os comandos possíveis que a gente tem. Tá? Então a gente tem todos esses comandinhos aqui, né? São comandinhos bem básicos, né? Ele não está simulando tudo o que a gente tem no DOS ou o que a gente tem no Shell, longe disso, né? Mas tem bastante coisinha aqui. E um deles é o tal do Telnet. Ele é o Telnet na versão cliente. Então como é que funciona aqui? Olha só, esse é o cliente e esse aqui vai se comportar como servidor. Então eu vou acessar ele remotamente para poder trabalhar com ele. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vim aqui, olha que legal. Telnet
E eu vou especificar o IP do meu switch, que era um 92.168.0.100. Aí olha que ele está falando, ó, testando, né, tentando se conectar ao 92.168.0.100. Open, aberto. Verificação de acesso ao usuário. O que ele está pedindo aqui? O usuário, né, que eu acabei de cadastrar lá. Então, por exemplo, Batman, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aperto Enter e olha que legal. A partir desse momento eu estou acessando o switch. Percebam que mudou, ó. Aqui era C2 pontos, que era a máquina local. Agora eu estou aqui no switch. Então, se eu vier aqui, ó, Enable, coloco lá a senha, configure terminal, tá? A partir desse momento, gente, eu posso, sei lá, hostname switch Coringa, tá? Lá mudei a configuração do switch, tá? Então, todas as configurações que eu fizer agora, eu estou acessando, né, é feita no switch, estou acessando remotamente ele. Terminei de fazer a configuração, o que eu faço? Exit, né? Saí aqui do modo privilegiado, exit de novo, voltei para minha máquina local, tá? Então, bem fácil, né? Pronto, acesso remoto ao switch. Legal. Agora, gente, eu já comentei isso na última aula com vocês e eu vou comentar aqui novamente. O Telnet, ele tem como característica ele não é criptografado. Criptografado, ficou pequenininho aqui. Ele não é criptografado. E o que significa isso? Significa que todos os pacotes que fluem do computador ao switch e do switch ao computador, eles estão em texto puro. Se eu tiver um terceiro elemento dentro dessa rede, tá? E esse terceiro elemento tiver com a placa configurada em modo promíscuo, eu tenho acesso a todos os dados que estão fluindo ali, senhas, né, as configurações. Então, realmente é problemático. Então, gente, eu não recomendo vocês utilizarem para acesso remoto o Telnet. Tá? Então, essa é a minha recomendação. Não utilizar o Telnet. Já o SSH, como eu comentei na última aula, ele é criptografado. Bom, então, na minha opinião, o SSH é uma alternativa para acesso remoto, uma alternativa muito interessante, tá bom? Porque ele é seguro. Legal. Então, como é que eu configuro o SSH? Então, vamos lá então. Vou voltar aqui switch, tá? Vou clicar aqui no switch, CLI, senha para o modo de console, enable para acessar o modo privilegiado e legal. Bom, pessoal, o SSH eu também precisaria, tá bom? Então, parte da configuração dele nós já fizemos. Qual que é essa configuração? Então, eu vou acessar aqui o modo de configuração. Lembram que lá no Telnet nós fizemos a line VTY015 para indicar que a gente queria configurar as 16 interfaces VTY, né? Aí aqui dentro nós fizemos login local, certo? Para acessar, para indicar que ele tem que utilizar a base de usuários local, tá bom? Então tudo isso aqui eu também preciso fazer para o SSH, porque o SSH também é VTY. Então, os dois aqui são VTY. Então, os dois são essa interface que a gente chama de VTY. Bom, então, para eu configurar o SSH, eu preciso fazer tudo o que a gente fez no Telnet e mais algumas coisas.
o que a gente precisa fazer mais? Então, aqui no modo de configuração, nós precisamos configurar no switch um nome de domínio para ele. Bom, então IP domain name, então, por exemplo, coringa.com.br. Tá? Então aqui é o nome do domínio ao qual esse switch está presente. Tá? O pessoal talvez do ADS tenha uma definição melhor do que seja domínio, o pessoal do técnico talvez não. É o seguinte, de maneira bem simples, domínio é como se fosse um conjunto de máquinas dentro da rede. É como se fosse o sobrenome da minha máquina dentro da rede. Né? Então, quando eu tenho, por exemplo, google.com.br, então o que eu tenho aqui? Né? Isso daqui é o meu domínio. E esse daqui é o meu host. Então, a primeira palavrinha aqui antes do primeiro ponto é o nome do host, é o nome do equipamento. E o restante é o nome de domínio. Tá? Então, esse host, ele pertence a esse domínio. Tá? Então, é como se fosse o sobrenome do computador. Tá bom? É família de computadores. Não confundam domínio com rede. Tá bom? Porque eu posso ter computadores, por exemplo, eu posso ter aqui para www.google.com.br. Aí eu posso ter, por exemplo, sei lá, sinceramente eu nem sei se é isso aqui, acho que não, tá, gente? gmail.google.com.br, tá? Então, de acordo com essa regra que eu postei, isso daqui é o host e isso daqui é o domínio, tá bom? Então, pode ser, depende da regra da Google, né? Depende de como que a Google está estruturada. Pode ser que o www pertença a uma rede e o Gmail pertença a uma outra rede, tá bom? Então é a mesma coisa que uma família, né? Não é porque o seu primo compartilha o seu sobrenome, mas não quer dizer que eles estejam na mesma... Você mora na mesma casa que ele, tá bom? Então é mais ou menos esse mesmo conceito. Isso aqui já... eu não quero me aprofundar muito nisso, gente, porque senão a gente desvia muito aqui do assunto, tá? Então, eu estou especificando qual é o nome de domínio aqui ao qual esse switch faz parte, tá bom? Especifiquei o nome de domínio. E aqui eu vou fazer um outro comando chamado crypto key generate RCA. Vou apertar Enter. Tá? É o seguinte. Eu falei para vocês que o SSH ele é criptografado. E para eu ter criptografia, eu preciso ter a presença do que a gente chama de chaves de criptografia. Tá? Chaves de criptografia. Sem isso, eu não consigo criptografar e decriptografar os meus dados. Isso daqui, a gente vai ter uma chave chamada pública e outra chave chamada privada. Pessoal, isso daqui é assunto para uma aula inteira, tá bom? É muita coisa realmente para explicar o que é isso. Tá? Criptografia assimétrica, simétrica, conceito de chave pública, privada, tudo isso é muito interessante, é muito rico, mas não dá para explicar agora, tá? Mas a gente precisa dessas chaves. Então, esse comando, o que ele está fazendo? Ele está criando um par de chaves, tá bom? Aquela chave pública e privada que eu acabei de comentar.
E essas chaves pública e privada, elas usam um algoritmo chamado RCA, tá bom? RCA. Então o que ele está fazendo aqui é gerar esse par de chaves. Aqui ele está perguntando quantos bits vão ter essa chave, tá? Quanto mais bits ela tiver, mais segura ela fica, tá? Mas a gente vai deixar o padrão mesmo, que é 512, só apertar um Enter aqui que ele vai optar por 512 e pronto, vai gerar as chaves pública e privada, tá bom? Beleza. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ativar o SSH. Então, geramos as chaves, eu vou ativar o SSH. Como é que eu faço isso? Tudo, ó, gente, tudo dentro do config, tá? IP SSH version 2. Bom, ele está reclamando, ele deu um errinho aqui, gente. Ele está falando que para ele ativar o SSH na versão 2, as chaves RCA elas precisam ter no mínimo 768 bits, tá bom? Vamos lá. Vamos tentar fazer de novo aqui. Crypto generate RCA. Ele está perguntando se a gente deseja substituir pelas anteriores. Vamos escolher sim. E aí eu vou colocar aqui 1024. Vou chutar o pau da barraca agora. 1024. Maior que 768. IPSSH version 2. Agora sim. Agora sim. Tá? Agora foi ativado. Tá? Foi ativado. E eu posso ver isso através do comando show IP SSH. Opa, vou sair aqui do modo de configuração, tá? Sair do modo de configuração. Fora do modo de configuração. Show IP SSH. SSH habilitado na versão 2.0. Só que é interessante que show é para visualizar. O comando show não funciona no modo de configuração, porque aqui eu estou configurando. Aqui eu quero visualizar, então eu tive que sair do modo de configuração. Tá? Beleza, SSH configurado com sucesso. O que eu vou fazer agora? Vou fechar aqui a configuração do switch. E vou voltar aqui pro... vou voltar aqui pro meu computador. Vou escolher prompt de comando. E aqui eu vou usar o comando, né? Se a gente vê aqui o histórico de comandos, né? Os comandos que são possíveis, eu tenho o comando, né? O cliente SSH para fazer conexão. Só que o SSH aqui ele funciona um pouquinho diferente, tá? Eu coloco assim SSH menos L de login, aí eu especifico o meu login e na frente eu especifico o endereço que eu quero acessar remotamente. Abrir o SSH, vai pedir a senha. Pronto. Estou com acesso ao meu switch. Né? Enable, vou acessar o modo aqui. Né? Posso ver as informações. Então, pronto, gente. É a mesma coisa que o Telnet, a mesma coisinha, só que aqui é mais seguro. Né? Aqui está tudo criptografado. Bom, então esse é o acesso via SSH. Só para deixar claro, gente, para vocês essa questão do SSH, é o seguinte. Deixa eu minimizar aqui o Packet Tracer. Minimizar. Aqui é o seguinte, ó. Eu tô aqui utilizando para conversar com vocês um notebook, tá? E eu tenho um outro computador em casa, onde o IP dele é o 92.168.0.5. E eu instalei nesse meu computador um servidor SSH para vocês terem uma ideia como é que funciona. Então eu vou abrir aqui o terminal meu, tá? E percebam que o nome do meu computador é Epoch. Ou Epoch, sei lá, né? É Epoch. Então eu vou usar, SSH -L Rodolfo e vou colocar o IP do meu outro computador para acessar ele. Vou colocar a senha. Pronto, olha que interessante. Ele é um Ubuntu 16, o que está instalado lá, tá? Esse aqui é Mint, é o Mint 19, tá?
E olha que legal, o nome do computador lá é Santa Rosa. Bom, era o nome de uma arquitetura, acho que se eu não me engano, da Intel, de processadores da Intel. O nome do computador lá é Santa Rosa, né? Então, a partir desse momento, eu tô no Santa Rosa, né? Um monte de coisa aqui. Então, beleza, eu tô acessando remotamente aquele computador. Vou dar um exit e agora eu voltei pro meu computador. Fiz um acesso remoto. Eu posso usar o SSH aqui. E eu comentei com vocês também do PuTTY, né? Então, olha o PuTTY, que legal, ó. Eu abro o PuTTY aqui. PuTTY. E aqui, ó, acesso via SSH. Coloco o IP no meu computador. SSH por padrão trabalha na porta 22. Open. E olha só, mesma coisa, né? Tá? Acesso remoto. O legal do PuTTY é que ele tem para Windows também, tá? Deve ter até uma versão dele para Android, se bobear, né? Mas só para mostrar para vocês aqui a questão do SSH fora do ambiente simulado, tá bom? Bom, pessoal, é isso por hoje, tá? Então, só recapitulando o que nós vimos, nós aprendemos então a configurar o acesso remoto ao switch através do Telnet e do SSH e o acesso físico através do console, tá? Então nós aprendemos a definir senha, aprendemos a como é que nós podemos aqui habilitar esses dois modos, né, com usuários e senhas, né? Então essas são as maneiras mais básicas aí que eu vou utilizar para configurar o acesso ao meu switch, tá bom? Então é importante a gente conhecer todas essas configurações. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Vou ver se hoje eu passo um pequeno desafio para vocês poderem fazer em casa, tá bom? Utilizando aí o Packet Tracer, seja na versão desktop ou na versão web, tá bom? Os dois vão funcionar da mesma maneira. E estou à disposição aí para tirar dúvidas, o que vocês quiserem sanar de dúvidas, estou disponível lá através do e-mail, tá bom? Um abraço a todo mundo.